Ok, vamos iniciar. Então, na Parashá dessa semana, nós encontramos Yetziat Mitzrayim, a saída do povo de Israel do Egito. E lá consta as últimas 3 pragas antes da saída do Egito. Isso aconteceu na nossa Parashá. Foram as últimas 3 pragas que nós vemos nessa semana. Quais são as 3 pragas? Então, nós vemos que nós temos a praga de Arbé, dos gafanhotos, a praga de Roshech, da escuridão, e a praga final, que foi Makad Bechorot, que foi a gota d'água, que foi a morte dos primogênitos. E com essas 3 pragas, as últimas, Paró, ele enxotou o povo de Israel do Egito, e finalmente o povo saiu do Egito. Vamos falar um pouquinho sobre a segunda praga, da escuridão, Roshech, a praga da escuridão. Nessa praga consta o seguinte: Lo ra'u isha tachiv, está escrito, Vaihi Roshech ha'afelah be'eretz Mitzrayim shloshet yamim. Tinha uma escuridão e trevas intensas no Egito 3 dias. Lo ra'u isha tachiv, não viu, um homem não viu seu irmão, não conseguiam se levantar 3 dias. O lechol bnei Israel hayaor b'moshvotam, para todo o povo de Israel tinha luz na sua moradia. Quer dizer que os egípcios tinham uma escuridão intensa, que eles não viram um ou outro e não se levantavam do seu lugar. E para todo o povo de Israel, hayaor b'moshvotam, tinha luz nas suas moradias. Rashi, ele explica sobre essa praga. Ele faz a pergunta: por que Deus trouxe a escuridão sobre os egípcios? Então, ele fala que tem 2 explicações. A primeira explicação é que tinha entre o povo judeu aqueles que não queriam sair do Egito, que para eles estava bom no Egito. E eles já estavam acostumados, eles não estavam acreditando muito nessa história de Moshe. Falou: Moshe, pode levar o povo, e fica. Então, essas pessoas, antes de sair do Egito, morreram. Porque eles não iam para a redenção, então eles morreram no Egito, para eles não morrerem depois no final, na praga, na abertura do mar. Então eles morreram antes, Deus acabou com eles antes. Então por isso Deus trouxe esses dias de escuridão, quando morreram aqueles judeus que não queriam sair do Egito. E o povo de Israel enterrou, para que os egípcios não percebessem que também os judeus morreram muito. Então por isso Deus trouxe essa praga da escuridão. Depois, Rashi traz mais um motivo. Por que teve essa praga da escuridão? Porque o povo de Deus ordenou ao povo de Israel que quando eles saíssem do Egito, eles tinham que sair com grande riqueza. Eles tinham que sair e tinham que pegar emprestado dos egípcios klei chesed, klei zahav, os falou, utensílios de prata, utensílios de ouro e roupas, para sair com uma grande riqueza. E por isso Deus deu escuridão na casa dos egípcios, para que eles tivessem tempo de entrar nas casas dos egípcios e bisbilhotar nas gavetas, para ver onde que estão os utensílios de ouro, de prata, e assim por diante. E depois, quando eles iam sair do Egito, eles iam falar para o egípcio: olha, me empresta alguns utensílios de prata. Ele falou: mas eu não tenho. Como não? Se naquela gaveta esquerda ou direita lá você tem. Aí ele não tinha outro jeito, ele tinha que dar os objetos de ouro. Tá bom? Então Deus fez isso dessa forma, e por isso Deus trouxe esses 6 dias de escuridão no Egito. Rashi explica mais que esses 6 dias estavam divididos em 2 etapas. Nos primeiros 3 dias a escuridão estava muito forte. Apenas eles não conseguiam ver uns aos outros, não conseguiam ver. Mas eles estavam, a escuridão não era tão intensa assim. Nos outros 3 dias eles não conseguiam se levantar, porque a escuridão tinha uma densidade, tinha um peso. Estava tão pesado que eles não conseguiam se levantar. Então, isso que era de tal forma que normalmente, o que quer dizer a escuridão? Existe uma discussão entre os cientistas judaicos, que é a escuridão entre os Chokrim, como se chama.
se os pensadores, se a escuridão é apenas falta de luz ou é uma criação per si. E aqui nós temos duas coisas. Uma que era a falta de luz, e outra uma criação, tinha densidade. E essa escuridão, eles não conseguiam realmente, eles não conseguiam nem se levantar de tão pesada que essa escuridão. Tá bom? Então, isso que eram esses dois foram os dois intuitos que tinha escuridão, para o povo de Israel tinha luz nas suas moradias, ou para que os judeus que mereciam morrer, morressem despercebidos, de forma despercebida, ou que os tesouros fossem achados antes da saída do Egito. Existe, na verdade, um midrash sobre isso. O midrash Mot Rabbah, ele explica um pouco diferente sobre esse dito que está escrito, o Lechol Bnei Israel Hayaor Bemoshvotam, que o povo de Israel tinha luz nas suas moradias, que nós falamos que enquanto que para os egípcios estava escuro, para eles tinha luz. O Midrash explica que essa era uma luz diferente, que não era uma luz normal. Da mesma forma que a escuridão era uma escuridão diferente, ela tinha densidade. A mesma coisa, a luz era diferente. Que luz era essa? Então, vamos voltar lá atrás na história, na criação do mundo. Deus criou o mundo, e está escrito no primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. E depois da criação da luz, Deus criou no primeiro dia luz. E está escrito, Vayerev, Vayiboker, Yom Rishon. Foi noite e foi dia. Tinha luz, Deus foi uma criação especial. No primeiro dia era a luz, que essa tinha de noite, tinha de dia e tinha noite. Yom Echad. Porém, o sol foi criado somente no quarto dia. Somente no quarto dia, a fonte de luz natural do mundo, que é o sol, foi criado. Então, da onde vinha a luz dos 3 primeiros dias da criação? Tinha noite, tinha dia, da onde vinha essa luz? Então, nossos sábios explicam no Midrash também traz, que essa luz não era a luz do sol. Nos primeiros 3 dias, a luz que tinha no mundo não era a luz do sol, simplesmente porque não tinha sol. Era uma luz especial que Deus criou no mundo, que é uma luz tão potente que, por causa dessa luz, a pessoa conseguia enxergar de um canto do mundo até o outro. Eu podia olhar, conseguia enxergar de um canto do mundo até o outro. Mas nós conseguimos entender que a pessoa pode enxergar numa grande distância, mas nós sabemos que o mundo é redondo, é um globo. Como que a pessoa vai olhar do outro lado do mundo? Nossos sábios explicam que essa luz, além de ser uma luz potente, ela também tinha um poder de raio-x. Eles conseguiam enxergar por toda a Terra, passar todos os obstáculos. É uma luz que eles conseguiam enxergar tudo que está atrás de todas as paredes. Era uma luz diferente, que eles tinham o poder de enxergar por intermédio das barreiras, das luzes, das paredes. Eles conseguiam enxergar, transpassava todas as barreiras. E essa era a luz especial que tinha nesses primeiros dias da criação. Quando o homem, Adam Arishon, foi expulso do Gan Eden, essa luz foi escondida. Ela ficou guardada. E ela só vai ser revelada para os tzadikim na era pós-messiânica. Não na era messiânica. Pós-era messiânica vai ter uma época que vai ser chamado Olam Haba, o mundo vindouro, que aí Deus vai trazer de volta essa luz. E o Midrash explica que essa luz tão especial revelou-se para o povo judeu nesses dias da praga da escuridão. Da mesma forma que a escuridão era sobrenatural, ela tinha densidade. Assim também a luz era sobrenatural. Eles conseguiam enxergar por intermédio das paredes. E Midrash nos diz que eles não precisavam entrar nas casas para procurar os objetos. Com essa luz eles conseguiam enxergar. Tudo que estava atrás das paredes, atrás das gavetas, precisavam, eles olhavam por tudo, só de fora de casa, eles olhavam, não precisavam nem entrar nas casas. Eles olhavam e já sabiam tudo que tinha em cada casa. Então, o trabalho era muito fácil. Não precisavam entrar e bisbilhotar, nada. Mas só eles conseguiam enxergar onde está o ouro, o tesouro, etc. Podia ser um cofre trancado com 10 chaves, eles precisavam abrir. Só olhar, eles conseguiam enxergar. Assim fala para nós o Midrash, que essa era a luz especial que foi criada nos 6 dias da criação. Essa, então, aqui nós temos uma certa divergência entre o Rashi,
da nossa paraxá, e o Midrash. O Midrash fala que é uma luz, o povo de Israel não tinha escuridão, então era uma luz normal. Então eles tinham que entrar e bisbilhotar. Diferente do Midrash, que ele fala que era uma luz sobrenatural, que eles enxergavam por intermédio das paredes. Por que realmente existe essa discussão? Por que Rashi não opina essa ideia do Midrash? É muito mais simples dizer que eles tinham que entrar, bisbilhotar, etc. Muito mais simples dizer, eles ficam fora de casa e já vê tudo o que está acontecendo lá dentro. E assim fala o Midrash, ele tem uma boa base no Passuco. Está escrito que para todo o povo de Israel, Hayaor tinha luz, e está escrito lá atrás, vai Hior, apareceu a luz. É a mesma luz. Por que Rashi precisa dizer que era uma luz normal, que eles tinham que procurar e observar, etc, etc? Quer dizer simplesmente é uma luz sobrenatural, ia ser muito mais fácil. A ideia do Midrash é mais fácil. Para entender isso aqui, vamos entender mais um trecho que está escrito na nossa paraxá, um pouquinho mais adiante. Quando o povo de Israel estava para sair do Egito, Deus falou para Moshe Rabbeinu, Daber nabeus ne'am, fale, por favor, no ouvido do povo. Veishalu ishmetreu, e cada um vai pegar emprestado do seu amigo. Veisham etreutai, cada mulher da sua colega, klei chesed, klei zahav, os malod, tecidos de prata, ouro e roupas. E lá está escrito que Deus falou para Moshe Rabbeinu, fale, por favor, para o povo. O que você fazer, por favor? Quem não ia querer riquezas de prata, de ouro, etc.? Todo mundo ia fazer isso. O que Deus pediu para falar para Moshe Rabbeinu? Por favor, fale no ouvido do povo para eles pegarem emprestado utensílios de prata. O Rashi explica da seguinte forma. Deus falou para Moshe Rabbeinu, pede para que eles, mesmo que eles não queiram, objetos de prata e ouro, pede para eles pegar dos egípcios. Por quê? Porque eu prometi para o patriarca Abraão que o povo de Israel seria escravo por 400 anos. E depois eles sairiam com uma grande riqueza. E se eles não vão pegar esses objetos emprestados, vão dizer que a escravidão, eu cumpri com a escravidão. E a riqueza, eu não cumpri. Então eles vão reclamar para mim, os patriarcas. Então ele pediu para Moshe Rabbeinu, por favor, vai e diga para o povo para pegar emprestado esses objetos. Na verdade, a Agmará, ela faz uma pergunta muito forte. Deus está fazendo um pacto com Avraham Avinu, nosso patriarca. Olha, saiba, no momento que estavam fazendo um pacto de paz. Deus fala para Avraham Avinu, saiba que seu povo vai ser escravo numa terra estranha há 400 anos. Mas depois disso eles vão sair com grande riqueza. O que Deus está prometendo? O que Avraham já fez de errado para merecer um castigo como esse? A explicação simples que não é um castigo. Deus está prometendo, olha, eles vão ser escravos, mas depois eles vão sair com grande riqueza. Mas que pai ia aceitar esse contrato? Eles vão dizer, olha, não queremos nem a escravidão, nem a riqueza. Deixa meus filhos em paz. Não quero nem a escravidão, nem a riqueza. Como realmente chegou um certo momento que eles chegaram para Moshe Rabbeinu e falaram, vamos embora. Falou, mas Moshe Rabbeinu falou, não precisa ainda, vocês não têm a riqueza. Quem precisa dessa riqueza? Nós abrimos mãos da riqueza, contanto que a gente vai embora, quanto mais. Quanto mais cedo. Então Deus falou, não, dá Bruná, por favor, fale para o povo, esperem mais um pouquinho. Vocês vão sair com uma grande riqueza. E sem essa riqueza não saiam, por favor. Mesmo que até pode demorar um pouquinho mais tempo, para que os patriarcas não digam que a escravidão Deus deu para ele e a riqueza Deus não deu. Sim, então foi esse diálogo de Deus com Moshe. Mas o Rebbe faz uma pergunta aqui. Será que Deus se importa que os patriarcas vão achar? Deus está disposto a deixar o povo de Israel mais alguns minutos no galudo, mais alguns dias no exílio, até eles pegarem emprestado? E Deus se importa com os argumentos dos patriarcas? Não, Deus faz o que ele quiser. Ele falou, por favor, para que os patriarcas não venham reclamar comigo. Mas quem precisa dessa promessa dos patriarcas? Ninguém precisa. Vai embora. Está na hora, chega. Não aguentamos mais. Tá bom, é bom sair com riqueza, mas não aguentamos mais o Egito. Por que Deus se importa com esse argumento dos patriarcas? O Rebbe fala que aqui tem um segredo mais profundo. O motivo que o povo de Israel eles foram para o Egito para ser escravizados não era
por causa que eles mereciam de escravidão, não é por causa que eles mereciam esse sofrimento, ou por causa que foi um contrato que Deus fez com Abraão Avinu. Nesse exílio que eles estavam no Egito, existia um objetivo muito grande de Deus na criação. Como nós já falamos muitas vezes, quando Deus criou o mundo, o objetivo dele foi para que ele queria ter uma moradia desse mundo inferior. E logo no início da criação, 288 faíscas divinas quebraram-se, caíram no mundo, se espalharam. E o nosso objetivo em toda a criação é elevar essas faíscas que estão perdidas. No Egito, eles tinham a maioria absoluta dessas faíscas. 202 faíscas tinham no Egito que eles tinham que levar. Das 288, 202 tinha no Egito. E 86 no resto do mundo, que nós estamos trabalhando com elas até hoje. Então, toda a escravidão que eles tinham no Egito, que o povo de Israel estava lá, na verdade, não foi 400 anos, foi só 210. Também é muito tempo. Foi para elevar essas faíscas, que eram faíscas muito elevadas. Elas estavam bem escondidas, bem enterradas dentro da impureza do Egito. Então, eles tinham que sofrer para quebrar essa casca e conseguir extrair essas faíscas divinas. E isso está escrito na saída do Egito, que nós vamos ver no início da Parashá da semana seguinte. Vegam erevra valaita, que um erevra, uma mistura de povos subiu com eles. Rav, a palavra Rav, muitos é o valor numérico de 202. São as faíscas divinas que eles levaram consigo na saída do Egito. Como nós falamos todo dia nas nossas orações, Rav Leoshia, que Deus salvou essas 202 faíscas. Rav. E aonde se encontravam essas faíscas divinas? Nos bens materiais do Egito. Nos utensílios de prata, nos utensílios de ouro e nas roupas. De tal forma que nossos sábios falaram que o povo de Israel, quando ele saiu do Egito, eles deixaram o Egito como um viveiro que já não tem mais nenhum peixe. Eles conseguiram tirar todos os peixes do viveiro. O Egito era como se fosse um viveiro de peixes, as faíscas divinas se encontram lá, eles conseguiram tirar tudo de lá. Por isso existe uma proibição na Torá para um judeu voltar a morar no Egito. Pode morar no mundo inteiro, menos no Egito. Por quê? Porque cada lugar onde um judeu vai morar, ele tem um objetivo, é levar as faíscas divinas que se encontram nesse lugar. Como no Egito não sobrou mais nada, que eles esvaziaram o Egito, então tem a proibição de voltar para o Egito, que lá não tem mais faíscas divinas, não tem mais o que fazer lá. E isso realmente foi o objetivo. Por isso, quando Deus pediu para Moshe Rabbeinu, dá Berná, por favor, no ouvido do povo, não é que Deus estava preocupado com a reclamação de Abraão Avinu. Se eles não levassem a riqueza do Egito com eles, toda a descida do Egito foi em vão. Que eles deixaram as faíscas divinas lá, que elas se encontravam dentro dos assuntos materiais dos egípcios. Então, por isso, eles precisavam coletar toda essa riqueza, toda essa fortuna, porque lá, com isso, é o Erevrav, era toda aquela riqueza que eles tinham lá do Egito, eles estavam levando consigo, era justamente esse o objetivo. Então, na verdade, hoje em dia, como a gente eleva as faíscas divinas, existem algumas formas. Uma forma através de uma mitzvah. Colocando o tefilim, nós pegamos e elevamos as faíscas divinas que se encontram no couro que vem do animal. Pegamos o couro do animal físico e fazemos dele um couro, fazemos pergaminho, pegamos tinta física que é feito de ervas e fazemos disso uma tinta para fazer o tefilim. Nós elevamos as faíscas que se encontram no mundo material, colocamos tzitzit, usamos lã física, nós elevamos as faíscas divinas que se encontram lá. Ou até mesmo quando a gente come uma comida aleatória, Lechem Shamayim, com a intenção de usar a força para o serviço de Deus, nós elevamos essas faíscas divinas. Então, na verdade, isso que o povo de Israel tinham que pegar os objetos dos egípcios é exatamente igual à ordem que nós temos de colocar tefilim, de colocar o talit, de acender as horas do Shabbat, colocar tzedakah, da mesma forma que com essas mitzvot nós colocamos a mezuzá, nós elevamos as faíscas divinas desse mundo material, a mesma coisa eles fizeram pegando os objetos dos egípcios. Então, era uma missão muito grande, era, na verdade, um objetivo de toda a criação. Eles não podiam deixar assim ao revés. Tinham a obrigação de pegar aquilo e esvaziar todo o Egito. Muito bom.
Então, vamos agora, nós entendemos dessa forma que pegar os objetos do Egito era uma mitzvah, é o objetivo da saída do Egito. Existe uma história do Alter Rebbe, que eu já contei várias vezes, mas vamos contar que está ligado com essa sikha. Quando o Alter Rebbe estava na prisão, ele estava em Petersburg, ele tinha que diariamente ir para a delegacia de polícia prestar depoimento. A prisão estava de um lado do rio e a delegacia do outro lado do rio. Ele ia com um barquinho, ia um carcereiro, que levava ele num barquinho de um lado do rio de manhã para o inquérito, para o interrogatório. No final da tarde, de noite, voltava com ele para a prisão. Uma certa noite, ele estava voltando para a prisão e ele viu a lua. E estava no momento de fazer Kiddush Levaná. E Kiddush Levaná, a pessoa, se não tem jeito, pode fazer sentado, mas ele queria fazer de pé. Então ele pediu para o carcereiro parar o barquinho, que ele quer se levantar, ele quer fazer o Kiddush Levaná. O carcereiro falou, você não manda aqui? Continuou dirigindo, mas o barquinho então parou. Ele tentou remar, não saiu do lugar. Então o Alter Rebbe se levantou e ele fez o primeiro salmo antes do Kiddush Levaná. Depois ele se sentou e o barquinho continuou a andar e ele pediu pela segunda vez para o carcereiro parar o barquinho. Como ele sabia que se o Alter Rebbe queria, ele parava sozinho. Não tinha outro jeito. Ele falou, eu paro com uma condição, que o senhor vai me dar uma bênção, uma brachá. E tem uma história inteira que ele pediu para ele escrever. Vamos voltar na história inteira. E ele se levantou e fez tudo isso e continuou. O Rebbe lhe perguntou se o Alter Rebbe conseguiu parar o barquinho pela primeira vez. Porque ele precisou a ajuda do cárcere para passar a segunda vez, podia parar a segunda vez também. O Alter Rebbe, ele falou, nos ensinou algo muito profundo. Quando o Yehudi, ele cumpre uma mitzvah nesse mundo material, o objetivo é levar as faíscas divinas que se encontram mergulhadas na matéria física. Se a pessoa vai fazer uma mitzvah com um milagre, então ele não está trabalhando com a matéria. Ele está trabalhando com a metafísica, ele está no outro. Ele não está levando as faíscas divinas que estão no mundo físico, porque ele não está usando forças físicas. Ele está usando forças celestiais. Uma pessoa, a Gemara nos diz, que se cai do céu trigo, a pessoa não pode fazer com esse trigo matzá, porque esse não é um trigo físico, ele não cumpre a mitzvah de matzá. Ele não pode fazer a motzilecha minares, que tirou o pão da terra, porque não veio da terra. Então ele não cumpre a mitzvah, que é um trigo milagroso. Para fazer uma mitzvah, a pessoa tem que usar as forças naturais. Então, por isso, fala o Alter Rebbe, ele sabia que ele podia parar o barquinho quando ele queria, mas ele queria cumprir a mitzvah com todo o hidur, mas usando as forças naturais. Por isso era importante que o carcereiro parasse o barquinho de livre e espontânea vontade, não por imposição do Alter Rebbe. Então, a primeira vez ele só mostrou que ele consegue de outras formas. Mas ele falou que o que eu quero é que você, com tua livre, espontânea vontade, quer dizer, livre, espancada vontade, vai parar o barquinho por vontade própria. E realmente ele parou e ele fez tudo isso. Porque o Alter Rebbe falou que para cumprir uma mitzvah não pode quebrar a natureza. Tem que usar a força da natureza para que a mitzvah seja completa. Ele deveria fazer dessa forma que o barquinho tinha que parar por vontade própria do carcereiro, e não porque ele fez um milagre para o barquinho. Como nós vemos, procurar a riqueza do Egito e tirar de lá era uma mitzvah. Então, por isso, conforme a explicação do Rashi, se Deus trouxesse uma luz sobrenatural, eles iam conseguir enxergar os objetos via raio-x, então eles não estariam cumprindo uma mitzvah com as forças da natureza. Eles estariam usando forças sobrenaturais. E aí, então, a elevação dessas faíscas não seria completa. Porque eles não usaram as forças da natureza. Eles elevariam a faísca, mas de uma forma sobrenatural não é a mesma coisa. É igual o trigo que cai do céu, que não dá para fazer matzá. Então, por isso, o Rashi explica que essa luz não existia. Era uma luz normal. Apenas que eles não tinham escuridão. Então, eles tinham que entrar, eles tinham que bisbilhotar, eles tinham que abrir as gavetas. Porque esse ato de abrir as gavetas e procurar é igual ao nosso ato de colocar tefilim. É igual ao nosso ato de colocar uma mezuzá. É um ato de mitzvah. Eles tinham que procurar essas faíscas divinas e levar aquilo para a santidade.
Então, não podia, por isso não poderia ser uma luz sobrenatural. Tinha que ser pela natureza. E mesmo assim, pela lei da natureza, a escuridão do Egito não afetou o povo de Israel. Quer dizer, mesmo que era uma luz natural, a escuridão do Egito não afetou o povo de Israel, porque a escuridão era o sobrenatural. A luz é uma luz natural, mas a escuridão que eles tinham era sobrenatural. Então, por isso, para eles tinha luz, porque somente não tinha escuridão. Eles não receberam a praga, então tinha uma luz normal. E por isso, pelas leis da natureza, eles iam conseguir cumprir essa mitzvah e procurar os objetos na gaveta. E não era realmente uma luz milagrosa, era uma luz natural. Aqui nós aprendemos várias lições. Mas a lição número 1 é mais importante. Da mesma forma, os nossos profetas dizem que da mesma forma que Deus mostrou maravilhas na saída do Egito, assim Deus também vai mostrar maravilhas na saída desse exílio, na vinda de Mashiach, nessa redenção. Da mesma forma que nos últimos momentos, antes da redenção, existia uma luz muito intensa, assim também, antes, no limiar da era messiânica, no calcanhar de Mashiach, na época que nós estamos vivendo, surgiu já uma grande escuridão no mundo. E todos os povos estão em escuridão. E as pessoas começam a ficar preocupadas. O que vai ser agora? Temos um novo presidente, que vai ser um ladrão. Como que ele ganhou? E olha, quer fazer uma moeda única, e o dólar está subindo e está descendo, e a inflação. O que vai acontecer? Nós devemos saber que toda essa escuridão não tem nada a ver conosco. A escuridão é para o mundo. Israel, o povo de Israel tinha luz na sua casa. Não tinha essas coisas. Hoje alguém veio escrever uma carta comigo. Por coincidência, ele estava marcado lá, era um de Shvat, e a carta saiu também um de Shvat. Coincidência, sim, às vezes acontece. E lá ele estava escrevendo na carta que ele está com problemas, O Rebbe falou na carta algo muito importante. Você tem que saber que tua vida aqui nesse mundo não é brigar com a escuridão, encontrar problemas e começar, estou preocupado com isso, estou preocupado com aquilo, e ficar triste, e ficar com depressão e preocupado. Nós não estamos nesse mundo para procurar problemas. Nós estamos nesse mundo para trazer luz, assim o Rebbe escreve. Então você tem que fazer luz, vai procurar problema, vai, etc., que não é teu trabalho. Algum mês atrás, veio falar comigo alguém que ele tem uma empresa, uma empresa imobiliária, ele vende vários imóveis, e ele fala para mim que houve um milagre muito grande no trabalho dele nesses últimos anos. Imóveis que valia X, ele conseguiu vender por 3X. E tinha fila de compradores. Assim ele falou. Uma coisa impressionante. Ele ajuda muita gente, entendeu? Deus é muito abrahado. Mas agora ele está preocupado com essa nova situação, se ele deve investir ou ele não deve investir. Falei, olha, antes de escrever a carta por Rebbe, eu já estou te falando que a tua colocação é contraditória. Você está me falando que Deus te mostrou tantos milagres e agora você está com dúvida. Eu acho que não funciona junto, mas tá bom, vamos escrever por Rebbe, vamos colocar. E essa foi a resposta do Rebbe. Você viu tantos milagres nesses últimos tempos. Como você sobe na tua cabeça no pensamento de dúvida se você deve ou não deve investir? De onde vem isso aqui? Você está vendo tantos milagres. Mas não dá para entender, a situação mudou. Uma escuridão. A escuridão não é para nós. A escuridão é para os outros. O povo de Israel tem luz. E o único meio para realmente receber essa luz é acreditar e ter confiança que realmente isso vai acontecer. Porque no momento que a gente começa a titubear, ficar com medo assim, etc., então o medo ele se transforma em verdade, a escuridão. Nós não podemos brigar com a escuridão. Nós devemos acender luz, esse é o nosso trabalho. Então, essa é a primeira luz, essa é a primeira lição e a mais importante, que a gente jamais pode se assustar da situação do mundo. O que está acontecendo? Para nós, nada. Nunca teve tão bom. Nunca teve tanta bênção. E melhor só atrapalha, mas a gente quer mais, a habilidade até sem fim.
Não temos nenhum problema. Tem algum problema? Nós estamos acima de tudo isso aqui. E isso tem que ser a nossa confiança firme. Good, bad, good. Pense positivo e vai ser positivo. Mesmo Deus que cuidou da gente até hoje e mostrou que Ele sabe cuidar bem da gente, Ele vai continuar cuidando em saúde, em sustento, em todos os assuntos. O Bnei Israel temos que se assustar. A situação no mundo nunca teve melhor. Alguém chegou uma vez para o Rebbe, falou, Rebbe, a situação está muito difícil, será que eu devo? Ele falou, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Ele falou, nós estamos vivendo a melhor época do mundo. Nós estamos cada vez mais próximos de Mashiach. Nós estamos hoje mais próximos de Mashiach do que ontem, do que antes de ontem. Então, com certeza, tem mais luz. E essa tem que ser nossa visão. Isso é em primeiro lugar. Número 2, a gente tem que saber que Deus não dá para nós as mitzvot de mão beijada. Temos que se esforçar, temos que labutar, temos que ralar para que realmente façamos as mitzvot de Deus. Porque Deus quer que nós elevamos a matéria. E por isso nós precisamos trabalhar para que realmente seja feito um esforço físico para que nós possamos cumprir as mitzvot com trabalho físico. Que essa é a forma da pessoa transformar, elevar as feitas divinas para mais distantes. E mais ainda, a pessoa nunca pode dizer, olha, já trabalhei suficiente, já tenho, graças a Deus, garantido minha aposentadoria, agora eu vou descansar. Se você tem possibilidade de fazer mais dinheiro, você está proibido de descansar. Porque nesse dinheiro se encontram as faíscas divinas pela qual você foi escolhido para esse mundo. E isso tem que chegar para você. Então, você não pode descansar. Você tem que se esforçar. Ela falou que não existe esse fato da pessoa chegar a uma certa idade e eu vou me aposentar. O que quer dizer se aposentar? Eu vou deixar de ser útil para a sociedade. Isso não existe. Quanto mais velho a pessoa fica, mais inteligente. E mais ele tem que usar a força dele para ajudar a sociedade. Se não precisar de dinheiro para você, não tem problema. Faz dinheiro e dá destacar. Use esse dinheiro para coisas boas. Guarda para os teus filhos, teus netos, que também possam estudar a Torá. Mas não abre mão de uma vida produtiva para ficar uma vida vã e vazia, sem nada. Cada Yehudi tem a obrigação de trabalhar e levar suas faíscas divinas que estão nesse mundo. Ele nunca pode ficar contente, já fiz o suficiente. Tem cada vez fazer mais. Da mesma forma que em Torá e Mitzvot, a pessoa nunca pode ficar suficiente, contente com o nível que ele chegou, tem que sempre querer mais. Assim também, no lado físico, a pessoa tem que sempre querer mais, que isso também é uma mitzvah. Que o dinheiro do Yehudi é divindade. Ele usa isso aqui para divindade. Então, nós devemos saber que nós temos... a pessoa fica mais cansada. Tá bom, trabalha menos. Não deixa de trabalhar. Pode trabalhar menos, mas não deixa de fazer. A pessoa tem que ser útil nesse mundo. Ele não pode ser uma pessoa vazia. Eu vou estudar Torá o dia inteiro. Se a pessoa realmente não tem o que fazer, ele não vai estudar o Torá o dia inteiro. Chega um momento que ele não aguenta mais ser uma pessoa que estudou a vida inteira. Então, realmente, tem que saber, nós temos que ser produtivos. Sempre a pessoa tem que continuar e nunca se acalmar. Lógico que tem que saber também, tem que saber passar adiante, mas ele tem que saber também que ele não pode, tem que continuar o seu trabalho. E, além disso, a pessoa tem que saber que tudo que ele ganha nesse mundo, ele não ganha para o seu proveito. Ele não ganha apenas para se enriquecer, para que ele possa ter mais prazer. Ele ganha tudo isso aqui para fazer o objetivo de Deus e fazer para ele uma moradia aqui embaixo. Então, o dinheiro que ele tem não é dele, é para ser usado em prol de Deus. Lógico que o primeiro que tem direito a usar é ele, mas ele tem que saber que ele tem que usar a força que ele tem, a saúde que ele tem, o dinheiro que ele tem, tudo que os filhos que ele tem que usar em prol de Deus, usar realmente em prol. A pessoa nunca pode falar, hoje eu estou cansado, eu não vou na aula, hoje eu não vou no Fabrício, não estou afim. Toda a vida dele é para Deus. Como ele vai não estar afim? Não está realmente afim de quê? De fazer a vontade de Deus? É para isso que ele está criado. No momento que a gente vai aprender todas essas lições, então, da mesma forma que no Egito, nos últimos momentos, antes da revelação da Geulah, estava escrito que o Lechol Bnei Israel Hayaor Bemoshotam, para todo o povo de Israel, tinha luz nas suas moradias. Assim também nós vamos conseguir abrir os olhos e enxergar que para o povo de Israel nós só temos luz. É só conseguir enxergar através da matéria e não olhar que tudo é coincidência, tudo é materialismo, tudo olhar que realmente tudo é para a mão divina que está lá dentro. Dessa forma nós encontramos a verdadeira luz. O Lechol Bnei Israel Hayaor Bemoshotam, para todo o povo de Israel vai ter luz, cada um na sua moradia, que possamos muito em breve receber a verdadeira luz. Or Hadash al Tzion Tair, uma luz nova vai iluminar no Tzion.
que a vinda de Mashiach, que seja em breve para todos nós. E aí nós vamos olhar que para trás e ver que toda essa época que nós passamos no exílio foi uma época muito iluminada. A gente não conseguiu enxergar a luz porque nossos óculos não eram adequados para isso, mas depois que a gente vai para um bom oculista e vai começar a enxergar as coisas da maneira certa, nós vamos ver que só tem luz, só tem boas coisas, e o oculista para isso é o estudo da Hassidut. Dessa forma nós vamos revelar no mundo que o mundo está pronto para a grande revelação, que seja ainda hoje a revelação de Mashiach, e nós vamos comemorar a saída do Egito, junto com a saída desse exílio, com Mashiach Tzidkeinu ainda hoje, se Deus quiser. Amém. Muito bom. Quando a gente sair para o Beit HaMikdash, a gente quer ir junto do Senhor.